Educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar. Porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas ideias e nos conceitos que ajudam a explicar a nossa sociedade. É muito bom ter a companhia de quem nos escuta para mais uma análise detalhada. Olá a todos, muito bom estar aqui para mais essa conversa. O material que a gente tem na mesa hoje é um tipo de leitura que nos obriga a olhar de um jeito bem diferente para coisas que a gente considera absolutamente normais no nosso dia a dia. Daquelas leituras que mudam a perspectiva mesmo. Com certeza. A nossa missão, neste encontro, é desvendar um conjunto de anotações bem densas sobre as teorias educacionais e políticas de Antônio Gramsci. E essas fontes focam basicamente numa tríade muito específica. Exato, a relação entre escola, currículo e poder. É isso aí. O material que vamos analisar hoje aborda as raízes de como o conhecimento é estruturado, embalado e transmitido. Mas antes da gente dar o próximo passo e entrar no conteúdo propriamente dito, eu preciso estabelecer uma regra muito clara para a nossa conversa. Manda bala, as regras são importantes. É que as anotações que a gente está analisando tratam de conceitos profundamente políticos, sabe? A teoria envolve uma crítica severa às classes sociais e uma oposição muito explícita a perspectivas conservadoras. Certo. Então, é fundamental deixar claro para quem acompanha a nossa análise que o nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, tomar partido. Imparcialidade total na nossa leitura, né? Exatamente. A gente não está aqui para endossar as visões de esquerda presentes na teoria e nem para criticar essas visões a partir de uma ótica de direita. O nosso papel é analisar estritamente o que está no texto-fonte. Apenas mapear as ideias. Isso, de forma imparcial e analítica, ajudando a compreender essa teoria exatamente da maneira como ela foi formulada e proposta por Gramsci. Bom, as regras do jogo estão na mesa. O que dá aquela tranquilidade pra gente olhar pro conceito como ele realmente é. Podemos seguir com foco no texto. Certo, então vamos desvendar isso. O grande gancho desse material, a ideia que parece servir de espinha dorsal para todas as outras anotações, é uma afirmação bem contraintuitiva sobre o poder. Uma mudança de paradigma, digamos assim. Totalmente. A teoria sugere que a verdadeira mudança de poder na sociedade não começa nos palácios do governo. E não começa em revoluções armadas ou mesmo nas urnas. Ela começaria dentro da sala de aula. O documento aponta que a tomada do poder deveria, obrigatoriamente, ser precedida por mudanças de mentalidade. Essa é uma inversão fascinante da forma como tradicionalmente se analisa a mecânica do poder, né? Porque, historicamente, muitas teorias políticas focam na tomada da estrutura do Estado como o primeiro grande passo. Aquela visão de que quem tem a caneta muda o resto. Exato. A ideia clássica é que um grupo conquista o Estado e, a partir dessa posição de força, começa a mudar a sociedade. Mas o que a teoria de Gramsci propõe, segundo as nossas fontes, é a visão oposta. A mudança vem antes. Isso. A mudança de mentalidade não é a consequência do poder, ela é o pré-requisito para ele. Se um grupo tentar tomar o poder sem antes ter alterado a forma como a sociedade pensa e enxerga o mundo, essa tomada de poder vai ser insustentável. Acaba não durando muito. Mais cedo ou mais tarde, a velha mentalidade vai simplesmente engolir a nova estrutura. Para tentar visualizar isso de um jeito mais prático para quem está ouvindo a gente, eu fico pensando numa analogia com a tecnologia. Gosto de analogias. Como seria? A gente pode imaginar que a sociedade é um computador e a mentalidade é o sistema operacional. Não adianta nada instalar um monte de aplicativos novos, revolucionários e cheios de recursos se o sistema operacional base continua rodando códigos de 10 anos atrás. O famoso erro de compatibilidade. Pois é. Ou o sistema vai travar completamente, ou ele vai forçar esses aplicativos novos a funcionarem dentro daquela lógica antiga e limitada. Nessa visão que estamos analisando, é preciso reescrever o código base primeiro. Essa comparação ilustra muito bem a teoria. E se conectarmos isso a um panorama maior, o texto nos diz quem seriam os programadores responsáveis por reescrever esse código. Quem são eles no texto? As anotações apontam que os principais agentes dessa transformação cultural e de mentalidade seriam os intelectuais. Só que os intelectuais não operam no vácuo, né? Isolados em torres de marfim.
Eles precisam de um lugar para agir. Eles precisam de um meio físico, de uma infraestrutura para disseminar essa nova forma de pensar. E o instrumento fundamental apontado nas fontes para que isso aconteça é, indiscutivelmente, a escola. A escola como grande laboratório de ideias. A escola, nessa perspectiva, é o terreno principal onde a batalha pelo código base da sociedade acontece, muito antes de qualquer disputa eleitoral ou política formal. E é aí que a gente entra no que parece ser o principal campo de batalha descrito nas anotações. Porque a escola já tem um sistema rodando, não é um terreno vazio. Ela já opera com um código próprio. Exato. E o material traz uma crítica bem pesada ao que ele chama de currículo hegemônico. Aqui eu queria fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Posso? Claro, vai em frente. Quando a gente lê que esse currículo é um instrumento de dominação de classe, soa muito dramático. Um currículo escolar comum não é apenas uma lista de coisas que todo mundo precisa saber, como matemática básica, regras de gramática, geografia dos continentes. É o que a maioria das pessoas pensa. Então, como a teoria dá esse salto, transformando um currículo padrão em uma ferramenta de dominação? Essa é a pergunta central para entender a crítica de Gramsci. O problema, segundo as anotações, não está necessariamente no fato de se ensinar matemática ou gramática. O foco da crítica recai sobre a estrutura e a origem desse currículo. Como ele é montado. Sim, a Athénée descreve o currículo hegemônico como um formato formal, pronto e acabado, com conteúdos previamente definidos. E a palavra-chave aí seria acabado. Exatamente, a palavra-chave é acabado, quando o conhecimento é entregue aos alunos num pacote fechado, sem deixar nenhum espaço para questionamento sobre quem criou esse pacote, por que aqueles conteúdos específicos foram priorizados ou quais histórias foram convenientemente deixadas de fora. Ele atua como uma ferramenta de manutenção da ordem vigente. Ele só reforça o que já existe. A dominação acontece porque a visão de mundo, os valores e as prioridades de uma classe que já está no poder são empacotados e entregues como se fossem verdades absolutas, universais e inquestionáveis para todas as outras pessoas. Entendi a lógica. É como se a educação tradicional fosse comparável a comprar um combo de fast food. Essa é boa. Bandeja chega na nossa mesa exatamente do jeito que a sede da franquia decidiu. A gente consome o hambúrguer, mas não faz a menor ideia de onde vieram os ingredientes, quem decidiu colocar aquele molho específico ou por que não tem outras opções no cardápio. A gente só aceita o lanche. E o mais importante, a gente não pode entrar na cozinha para sugerir uma mudança na receita. A gente apenas recebe o pacote fechado e se alimenta daquilo. E segundo a teoria, se a pessoa se acostuma a apenas consumir o pacote pronto na escola, ela vai fazer exatamente a mesma coisa com a política, com a economia e com as relações de trabalho ao longo da vida. Se levarmos essa analogia do fast food adiante, a classe dominante seria a dona da franquia, determinando o que as massas vão consumir. Ao receber o conhecimento sempre dessa forma pronta, o aluno é treinado para a aceitação passiva. Ele perde o instinto de perguntar o porquê das coisas. Por isso que o currículo, sob essa ótica, deixa de ser apenas uma ferramenta de ensino e passa a ser uma ferramenta de domesticação intelectual. Domesticação é uma palavra forte. Sim, porque o aluno não desenvolve a musculatura mental necessária para questionar as engrenagens da sociedade. Ele nunca foi estimulado a questionar as engrenagens do próprio conhecimento que recebe na sala de aula. Isso nos leva diretamente para a próxima parte das anotações. Se o pacote fechado de fast food intelectual é o problema diagnosticado, o que o material propõe como solução? O texto lista 4 pilares, 4 grandes objetivos que uma nova mentalidade educacional deveria buscar. São os fundamentos para a mudança. O primeiro é a conquista da cidadania. O segundo é a transformação social. O terceiro é a evolução cultural das massas. E o quarto é a lógica de desalienação. Eu queria focar um pouco nesse terceiro ponto primeiro. Quando a teoria fala em evolução cultural das massas, o que isso significa na prática? Na prática, significa democratizar o acesso ao pensamento complexo. Historicamente, existiu uma noção muito forte de que a alta cultura, a filosofia profunda, as artes clássicas e o pensamento estratégico eram domínios exclusivos de uma elite. Em clube fechado. Isso.
E às massas restava apenas o treinamento técnico ou conhecimento básico para a operação do trabalho. A evolução cultural, na visão gramsciana, descrita no texto, é a quebra dessa barreira. É a crença de que qualquer indivíduo, independentemente da sua origem de classe, tem a capacidade e o direito de acessar, debater e produzir conhecimento de alto nível intelectual. Não é nivelar por baixo, então. De jeito nenhum. Não se trata de simplificar a cultura para que as massas entendam, mas de elevar as massas para que dominem a complexidade cultural. E isso se conecta muito com o quarto pilar que mencionamos, a tal da lógica de desalienação. Para atingir essa desalienação, as anotações mencionam que a educação precisa adotar uma perspectiva que usa 3 palavras bem específicas do texto. Uma perspectiva crítica, reflexiva e dialética. São conceitos bem centrais para a pedagogia dele. A teoria pode ser um pouco árida às vezes para quem não é da área. Sendo bem pragmático, o que uma educação dialética parece na vida real? Como isso funciona na cabeça de um adolescente de 15 anos numa manhã de terça-feira na escola? A melhor forma de ilustrar uma educação dialética para um adolescente é pensar nela como o oposto de uma palestra onde o professor fala e o aluno apenas anota calado. A dialética, de forma bem simplificada, é o processo de chegar à verdade através do choque de ideias opostas. O embate de perspectivas. Exato. Imagina uma aula de história sobre a Revolução Industrial. Num currículo pronto e acabado, o professor diria algo como: a Revolução Industrial aconteceu num ano tal, inventaram a máquina a vapor, a produção aumentou, anotem isso para a prova. O pacote fechado. Isso. Mas, numa perspectiva dialética, o adolescente é exposto ao choque de perspectivas. O professor apresenta a tese: a industrialização trouxe avanço tecnológico e crescimento econômico. Depois ele apresenta a antítese: a industrialização gerou jornadas de trabalho de 16 horas e exploração infantil. E aí a mágica acontece. O aluno de 15 anos, então, é estimulado a analisar esse choque para formar uma síntese. Uma compreensão complexa e própria de que o progresso tecnológico tem custos sociais profundos que precisam ser gerenciados. Ele deixa de ser um balde vazio sendo enchido de datas e passa a ser um co-criador do seu próprio entendimento da realidade. Isso muda completamente o papel de quem está sentado na cadeira escolar. A passividade desaparece. E o documento deixa muito claro que essa postura ativa e investigativa é construída em oposição direta a algo. O texto cita que essa teoria crítica se posiciona, e eu cito, em oposição à perspectiva conservadora. Sim, é uma declaração de oposição bem clara no texto. E apenas para reforçar nossa regra inicial de imparcialidade, como as fontes mapeiam essa perspectiva conservadora dentro desse debate específico, sem juízo de valor? Ótimo ponto. Dentro das delimitações deste texto específico, a perspectiva conservadora é descrita como aquela que busca manter a estrutura social e educacional como ela tradicionalmente se configurou ao longo da história recente. A manutenção das coisas como estão. O texto enxerga a visão conservadora como a defensora natural daquele currículo empacotado que mencionamos, porque, teoricamente, esse formato garante a estabilidade, a ordem e a transmissão de valores tradicionais sem o risco de rupturas constantes. Portanto, a oposição teórica de Gramsci é declarada porque o objetivo final dele é justamente a ruptura do status quo para uma reconfiguração completa das relações de poder na sociedade. Ok, mapeamos o diagnóstico do problema, que é a dominação através de um currículo passivo, e mapeamos os objetivos teóricos, que envolvem a cidadania, a alta cultura e a desalienação através de um pensamento dialético. Uma estrutura teórica bem robusta. Sim. Mas vamos colocar tijolo e cimento nisso agora. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como é a arquitetura dessa escola idealizada por ele, na prática? O material começa apontando para o que ele rejeita frontalmente, que é a chamada escola dualista. A escola dualista é um modelo histórico que separa fisicamente e intelectualmente as pessoas com base na sua classe social. Grosso modo, a crítica aponta para a existência de 2 caminhos estruturais na educação. 2 trilhos diferentes. Isso. Um caminho com escolas de excelência, focado em literatura clássica, ciências teóricas e retórica.
projetado exclusivamente para preparar os filhos da elite governante e empresarial. E o outro trilho? O outro caminho é focado em habilidades manuais, treinamento técnico imediato ou num currículo básico de alfabetização e matemática simples, desenhado para preparar os filhos dos trabalhadores para o trabalho braçal e a obediência às regras. Novamente, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, pensando de forma pragmática e olhando para o contexto histórico da época. Alguém poderia argumentar que o filho do operário precisa aprender uma profissão rapidamente para ajudar a colocar comida na mesa, enquanto o filho da elite tem o tempo e os recursos para passar anos filosofando. É um argumento comum quando se olha só para a urgência financeira. Pois é, porque a teoria via essa divisão prática como algo tão terrível a ponto de focar tanta energia em rejeitá-la. Porque na análise gramsciana, essa separação supostamente pragmática é a engrenagem principal que congela a mobilidade social. Ela garante que o poder nunca mude de mãos. Se a escola focada no trabalho manual não ensina o filho do operário a pensar estrategicamente, a compreender a macroeconomia, a dominar a retórica e a política, ele jamais terá as ferramentas intelectuais necessárias para disputar o poder com o filho da elite. Ele fica preso na função dele. Ele está sendo treinado para ser uma peça da máquina, e não o engenheiro que projeta a máquina. A escola dualista, portanto, seria o currículo hegemônico operando no seu nível mais agressivo e visível. O que nos leva à solução prática proposta pelas anotações, a criação do que o documento chama de escola unitária. O material nos dá as características exatas de como essa instituição deveria ser. E são pilares muito específicos. Sim. Primeiro, como o nome diz, ela deve ser unitária. Ou seja, uma escola única, sem essa divisão de caminhos A e B. Segundo, ela deve ser mantida pelo Estado. Terceiro, e esse é o ponto que parece gerar o maior choque, ela deve ser acessível a todos, com a observação explícita de colocar ricos e pobres no mesmo ambiente. Uma integração total. E quarto, deve oferecer uma educação de qualidade uniforme. Pensa bem na radicalidade disso para o período em que essas ideias surgiram. Imagina o seguinte cenário: o herdeiro de uma grande rede de indústrias e o filho do funcionário que opera as máquinas dessa mesma indústria sentados na mesma fileira de carteiras. Lendo a mesma literatura complexa, tendo o mesmo nível de exigência intelectual e participando dos mesmos debates dialéticos. Para a época, isso soava quase como ficção científica. Soava não apenas como ficção científica, mas como uma ameaça real e palpável à ordem estabelecida. A proposta de colocar filhos de diferentes classes sociais dividindo o mesmo espaço e o mesmo currículo rigoroso é a aplicação prática máxima da lógica de desalienação. O choque de realidade para os dois lados. A ideia é que, ao compartilhar o mesmo ambiente e o mesmo acesso às ferramentas do pensamento complexo, as divisões artificiais de classe começariam a se dissolver na raiz. O filho do trabalhador ganharia um instrumental para liderar e o filho da elite seria forçado a enxergar a humanidade e a capacidade intelectual daqueles que o seu pai comanda. A escola unitária, teoricamente, unifica a sociedade e emancipa os indivíduos simultaneamente. E é impressionante como, lendo essas anotações com calma, a gente percebe que esse debate não ficou congelado no tempo, né? A gente ainda vê ecos gigantescos dessa discussão nas manchetes de jornais todos os dias. Sem a menor dúvida. O que torna o estudo dessa teoria fundamental é perceber como ela ilumina as discussões contemporâneas. Se a gente observar os grandes debates educacionais de hoje, veremos que eles orbitam os mesmos conceitos estruturais. Como o papel do ensino público, por exemplo. Exato. Quando vemos discussões acaloradas sobre o nível de financiamento que o Estado deve destinar à educação pública versus a privada, ou quando debatemos políticas de ações afirmativas e cotas para garantir que grupos historicamente marginalizados tenham acesso aos mesmos espaços de excelência que as elites. Ou até a própria base curricular de hoje em dia. Perfeito! Quando discutimos as diretrizes do que deve ou não entrar no currículo escolar nacional de um país. Tudo isso tem laços profundos com aquele embate clássico entre a escola dualista, que segrega e direciona, e a escola unitária, que busca integrar e igualar o ponto de partida.
Não estamos examinando apenas um documento histórico, estamos olhando para a base conceitual da arquitetura social moderna. Fantástico. Então, para amarrar tudo que destrinchamos hoje nesse nosso mergulho, nós começamos com a ideia provocativa de que tentar mudar quem está no poder sem antes mudar o sistema operacional da mente das pessoas é um esforço inútil. Uma mudança de base. Vimos que o palco onde esse novo sistema operacional é instalado é a escola. Discutimos a armadilha do currículo empacotado como um lanche de fast food desenhado para suprimir questionamentos e manter o controle. E exploramos a solução imaginada pela teoria Uma Escola Única, estatal e de alta qualidade. Onde a teoria crítica substitui a memorização cega. Exato, e onde ricos e pobres sentam lado a lado para aprender a pensar, desconstruindo a divisão de classes a partir da base. É uma estrutura de pensamento impressionante, quer a pessoa concorde com ela politicamente ou não. Ela muda a forma como olhamos para a estrutura de uma simples sala de aula. Certamente muda. A sala de aula deixa de ser um mero espaço de repasse de informações e se revela como a verdadeira forja do futuro de uma sociedade. E antes da gente encerrar, eu sei que você tem uma reflexão final para deixar com quem está escutando a gente. Tenho sim. E é para finalizar a nossa análise com base estritamente na mecânica da teoria que lemos hoje. Isso levanta uma reflexão muito interessante para a nossa vida atual, fora dos muros da escola. Qual seria? Se, como as anotações argumentam, receber um conteúdo pronto e acabado tem a função de alienar, evitar questionamentos e garantir algum tipo de dominação, nós precisamos olhar com atenção para o nosso dia a dia agora, hoje. Quem está definindo e entregando os conteúdos prontos que consumimos de forma tão voraz? Hoje é muito além do livro didático. Muito além. Não estou falando apenas das apostilas escolares, mas dos algoritmos invisíveis nas redes sociais, das linhas editoriais da mídia, dos vídeos curtos que chegam em fluxo infinito nas nossas telas. Será que, diante desse volume colossal de informação, estamos exercendo uma postura crítica e dialética, tentando entender como e por que aquele conteúdo chegou até nós? É uma grande pergunta. Ou será que estamos, sem perceber, apenas aceitando de forma passiva o novo currículo hegemônico desenhado pelas grandes empresas de tecnologia? Nossa, essa é uma provocação excelente para a gente continuar pensando depois que o nosso encontro terminar. Uma prova real de que olhar para teorias do passado nos ajuda a diagnosticar o nosso presente tecnológico. Foi um mergulho profundo, cheio de nuances e essencial para entendermos as estruturas silenciosas que moldam a nossa forma de ver o mundo. Muito obrigado pela companhia de todos que nos ouviram e acompanharam esse raciocínio conosco. Encorajamos sempre a nossa audiência a não aceitar informações em pacotes fechados, a continuar fazendo boas perguntas e a manter a curiosidade sempre acesa. Um grande abraço e até a nossa próxima jornada.